O primeiro documento que a gente recebeu aqui é sobre a FIP. Eu não vou nem dar para a gente ler, porque eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo tá sabendo, né? Eu que não estava aqui em São Paulo, eu já estou sabendo, então imagino que todo mundo está sabendo. A gente tem uma comissão de contratos, eu acho que o que a gente tem que fazer é encaminhar o documento à comissão de contratos para que ela tome as providências cabíveis e depois devolva a questão ao pleno. Alguma oposição? Não. Não. Beleza. Documento 2, a gente tem uma reclamação da Conselho Gestor da UBS Cocaia. Diz que eles já tinham enviado os 2 outros documentos ao Conselho Municipal, falando sobre algumas questões. Sobre esse documento Cocaia, eu acredito que a melhor indicação seria encaminhar a Comissão de Políticas para que ela faça análise e devolva ao Pleno as informações para que a gente possa tomar uma posição. Alguma oposição? Não. Beleza. A gente tem aqui como terceiro documento um SIC do Pedro. Eu confesso que eu não entendi muito por que ele veio para cá. Eu depois posso até perguntar para o Júlio se isso foi só cópia, mas o conselho não é o lugar adequado para SIC. A minha proposta é que ele seja arquivado, porque isso tem um formato específico, um lugar específico. A gente está... Isso daqui eu encaminharia para a Comissão de Políticas. É um documento falando sobre a UFES, a AMA, a Parque Anhanguera. Tá? Vamos encaminhar para Políticas para que ela dê um retorno para a gente. Documento 5 é sobre a ECCI. Mas o AECC, isso daqui é só para conhecimento. É só para conhecimento. Foi mandar para o Ministério Público. A eterna discussão aqui sobre a falta de pessoas. Isso. Vamos ver aqui o 6º documento do Lester. Fala sobre a UBS, a UPA Rio Pequeno. Ah, mas esse daqui era sobre a ausência de contratação, né? mas parece que eles já conseguiram 34... Eu vi agora no caminho que eles receberam menos do que pediram, mas receberam. Então, Mas manda para a política. acho que na verdade seria para RH, né? RH. 6 RH. Eu já segui. Aí só uma... Aproveitando só que a gente está aqui na comunidade rapidinho da Zona Oeste, eu recebi uma ligação agora há pouco, eu acabei de receber uma ligação do conselheiro da Zona Oeste, o Santana, e ele me disse que a coordenadora regional da Zona Oeste criou um procedimento na Zona Oeste de que, para receber um ofício vindo do conselho da unidade, todos os conselheiros precisam assinar, mesmo tendo sido uma deliberação do conselho. Entendeu? E aí ela está recusando receber. Ela determinou que as supervisões e a coordenadoria não recebam nenhum ofício vindo de conselho gestor, mesmo este tendo deliberado sobre aqueles encaminhamentos que constam do ofício, estando em ata, se todos os conselheiros não assinarem junto o ofício. Está errado. Não é a primeira vez que a gestão tem disputado o acesso. Eu lembro que o ano passado a gente teve uma questão também na região sul, porque estavam se recusando a protocolar os documentos do ECCI se eles não fossem assinados digitalmente por todos os conselheiros. Foi a mesma situação. A deliberação do conselho é uma assinatura, é do coordenador do executivo. Acabou. Não é todo conselheiro. Que bobagem é essa? Se disse isso, falaram besteira. Isso. Ok? Bom. Então eu acho que a comissão executiva pode encaminhar para você, Claro, pode que eu corrijo. esse questionamento, e você como coordenador da área reorienta as coordenadorias a fim de que a gente não tenha esse desgaste localmente. Certo? Clareza, André. Se falou isso, uma besteira. Ok. Então fechou. Encerrada essa questão então dos 6. Ok. A executiva encaminha então para o ponto do Ivan o questionamento dizendo, olha, chegou ao conhecimento da comissão executiva que a coordenadora da região oeste fixou uma regra de que para o recebimento de ofícios que tenham
que contenham deliberações adotadas nos plenos dos conselhos gestores das unidades do território só podem ser protocolados nas supervisões e CRS se constar a assinatura de todos os membros da reunião, daquele conselho. Gente, foi feito um pedido, uma sugestão para reunião de organização do calendário do ano de 2026 amanhã. Quem for a favor, levanta a mão, por favor. 10 horas. Aqui, nessa sala. Ok. Reunião extraordinária da Comissão Executiva para amanhã. Bom, como todo mundo do grupo ficou sabendo, a gente tem uma situação. O Conselho Municipal de Saúde ele reprovou o Plano Municipal de Saúde 2026-2029. Ele, apesar de ter sido construído com uma tentativa de maior participação, o Conselho como um todo não reconheceu dentro do plano apresentado uma participação social efetiva e nem demandas que o próprio Conselho vem tratando ao longo do ano passado para o Plano Municipal de Saúde. Isso resultou na reprovação do plano. A gente está tentando fazer essa primeira reunião agora para conversar com a Asplan e tentar construir um novo plano que possa vir a ser aprovado no Conselho. É óbvio que eu tenho entendimento que essa aprovação está vinculada não à tentativa, mas a um resultado final desse plano que vai ser criado. Eu acho que a gente já discutiu muito sobre isso, eu acho que a gente pode já partir logo assim para poupar tempo de todo mundo. Aí, Fernando, não sei se você quer começar a falar alguma coisa. Eu trouxe uma apresentação, mas eu acho que antes da apresentação, eu acho que é importante ouvir de vocês essa perspectiva, A gente recebeu os documentos, a gente recebeu os documentos relacionados à reprovação, os documentos antecedentes também. Eu entendo que a gente tem dois temas distintos, um que é a reprovação do plano, mas também a gente tem como obrigação falar também sobre a reprovação do RAID 24. E aí a gente entender um pouco a perspectiva do Conselho e as nossas possibilidades e limites, entendendo o papel do plano, a construção dele e também aquilo que a gente pode alinhar internamente para a gente chegar num lugar mais próximo de não de um consenso, mas de algo que a gente considere que seja representativo dessa construção. Eu acho que tem uma questão que é anterior, que é uma dimensão que não é a dimensão que eu vou tratar aqui, que é uma dimensão política, Tem uma dimensão política que atravessa esse processo e atravessa o conteúdo do plano, que não cabe às Asplan discutir aqui com vocês, porque o nosso papel é outro em relação a isso. Mas acho que é importante a gente destacar que tem um esforço metodológico das Asplan ao longo de todo esse processo para pautar alguns temas e algumas estratégias para dar maior visibilidade a temas de saúde e algumas questões que eventualmente podem passar ao largo dos debates que podem fazer parte da construção do plano municipal. Vou fazer uma apresentação muito breve. Essa apresentação, a maior parte dela é a apresentação que a gente faria em outubro, só que infelizmente a gente não pôde apresentar, porque o Conselho teve uma outra demanda, não houve pleno, o pleno foi esvaziado, porque havia uma mobilização social acontecendo aqui na porta da Secretaria, então o pleno, o Conselho decidiu se juntar aos manifestantes, e era neste pleno que a gente apresentaria essa entrega do plano. Então eu vou fazer uma apresentação bem breve para a gente poder conversar. Eu só queria fazer uma intervenção para dizer que acho que o Conselho não decidiu se juntar aos manifestantes, mas o Conselho decidiu ouvir a demanda dos manifestantes, que acho que é uma questão bem diferente. Mas não, tudo bem, mas da minha parte eu acho que eu construí a frase assim, mas não é exatamente o principal ponto. Acho que o ponto houve um pleno, esse pleno não teve continuidade por uma situação distinta e a gente não pôde apresentar em outubro. Em novembro vocês já apresentaram um processo já deliberado em relação ao plano. Fernanda, só bem rapidamente, veja. Com relação ao plano apresentado,
não tem mais o que se discutir em tese, porque ele foi reprovado. Agora, o que nós esperamos, obviamente, é que vocês nos apresentem algo que não seja a mesma coisa. Então, talvez, só talvez, fazer uma apresentação daquilo que já foi é quase que... Não, chover no molhado, chutar cachorro morto. Entende? Porque assim, nós já compreendemos a estrutura do plano. Nós já compreendemos a metodologia que foi usada. E não correspondeu com aquilo que nós esperávamos. Por isso ele foi reprovado. Agora, não dá para ressuscitar o mesmo plano reprovado, porque ele já foi. É a mesma coisa do raio. Não dá para se ressuscitar o que já foi. Eu acho que a gente não vai, nenhum de nós aqui, reformular uma decisão que foi tomada em cima de um instrumento que nós já avaliamos. Agora, se a gestão tiver um plano novo, uma ideia nova de construir algo que seja completamente diferente daquilo que vocês apresentaram, aí eu acho que talvez a gente avance um pouco mais. Porque ver o que passou... Acho que a minha participação hoje, primeiramente, é inclusive para escutar qual é a demanda do Conselho, né? Uma questão é aquilo que está expresso nos documentos, outra é o que a gente, como as PLANs, sempre fez em relação ao Conselho, de estar aqui, discutir junto, pensar metodologia. Entendo aquilo que você disse sobre a reprovação do plano, mas também a gente não teve essa oportunidade de fazer esse arco daquilo que foi construído, que a gente acha importante a gente esclarecer alguns pontos que eventualmente, e a gente pôde perceber, inclusive pelos documentos encaminhados, que alguns pontos não estavam completamente explícitos para o Conselho, para a deliberação. Não necessariamente significa que vocês devem e com isso eu quero que vocês voltem naquele plano que foi feito, mas acho que é importante, e é nosso papel enquanto ASPLAN, fazer esse arco, mesmo que brevemente, para trazer alguns pontos que apareceram como dúvidas, como questionamento, como não entendimento, que estavam contidos no plano, e a gente tem esse papel. Só rapidinho, é rapidinho. Não, é que na verdade também surgiu alguns documentos, né? Teve aquele primeiro documento... Isso dos territórios. Dos territórios. E Isso. também, aí o Conselho também teve... Que não é o relatório do Conselho. Isso. A dúvida também nossa foi assim, nós recebemos acho que uns 2 ou 3 documentos que está um pouco diversificado um do outro. Seria importante a gente... Não, mas a posição, veja só, Fábio, não há em lugar algum que não seja uma atribuição do Conselho Municipal de deliberação do instrumento, correto? Então, qualquer contribuição que venha, seja da onde for, esta contribuição serve apenas para um subsídio do próprio Conselho, que pode ou não ser acatado pelo Conselho. Agora, o que o Conselho produziu foi aquele relatório em que nós indicamos a reprovação. Então, este é o relatório, o produto final. O resto são documentos apócrifos, não reconhecidos pelo Conselho, a não ser este que o Conselho produziu. Então, se há uma dicotomia com relação aos documentos, aí é a percepção do lado de lá, porque a percepção do lado de cá é que o documento foi construído na comissão. E aí, Fernanda, óbvio que assim, eu sei que você assumiu recentemente a coordenação da área, certo? Então não é... E aí, assim, você fica com o ônus e com o bônus do negócio, certo? O ônus nós pautamos no pleno do Conselho 7 plenos consecutivos às planas. 7 plenos consecutivos o Plano Municipal de Saúde. Vocês não vieram, aí quando vocês vieram, eu não posso fazer nada, eu não posso trazer nada, porque ainda não tem. Porque se naquele momento, e aí na última vez que você veio, eu acho que eu acabei que... Às vezes eu sou meio grosseiro, eu reconheço isso. Eu posso ter sido naquele momento, talvez, com o meu questionamento, um pouco grosseiro com você. E a sua resposta foi, a minha obrigação é entregar em outubro, ponto, acabou. Foi essa a sua resposta. E está gravado. Então, se
E aí eu não estou falando do DASPLAN, porque o papel do DASPLAN é construir a metodologia e sistematizar as informações e entregar um produto, certo? O papel do DASPLAN a gente sabe qual é. Agora veja, se a gente tivesse conseguido que a gestão, o gabinete, tivesse se comprometido como um todo, viesse aqui ao longo dos 7 meses e dito assim, olha, ainda estamos construindo tudo, mas essa área e essa área apresentaram tais contribuições, que são essas aqui. O que vocês acham? Nós teríamos passado 7 meses dialogando e estaríamos todo mundo numa mesma página. Pô, isso é legal, vamos avançar nisso. Poxa, isso é bacana, vamos avançar nisso. Pô, aqui não dá pra gente melhorar? Aqui não dá pra gente fazer um pouquinho mais? Aqui não dá. Aí vocês viriam com a área e dizem, poxa, dá. Pô, não dá, porque tem uma limitação, não sei o quê. Estaríamos todo mundo juntos. Teria o nosso DNA no negócio. O que não rolou. Aí quando nós recebemos o produto e nós chamamos ASPLAN, vocês mandaram aqui dois funcionários lá da ASPLAN. Um deles passou a reunião interna e me chamou de mentiroso. Pode perguntar para quem estava na reunião. Me chamam de mentiroso. O Fábio estava lá na reunião. Ele tinha inteligência emocional, rapaz? Não tinha inteligência emocional. No final, sabe o que a assessora lá, eu não lembro o nome dela, mas você sabe quem veio? A Bianca. Sabe o que a Bianca disse pra gente? Quando a gente disse assim, olha, esse plano aqui, pô, isso daqui tinha que melhorar. Sabe o que ela disse pra gente? Isso não é meu papel. E nós, na ASPLAN, entendemos, porque numa reunião executiva, a gente tinha feito uma documentação e encaminhado. E eu digitalizei o documento. E mandei o documento digitalizado. Ela disse, você disse que digitalizou o documento e isso comprometeu a celeridade e a área compreendeu que a gente não vai gastar mais energia com vocês. Ela disse isso. E que se vocês quiserem saber alguma coisa da área, você estava na reunião. Se vocês quiserem saber alguma coisa da área, vá perguntar para a área, porque a ASPLAN não mais se envolverá nessa questão. Aí, eu até questionei, eu disse, poxa, mas lá no decreto de reorganização, diz que é a ASPLAN que tem a obrigação de apresentar o plano, ela que consolida. Vai buscando aqui, mas o plano é seu produto, não é o seu produto? É o seu produto. Mas na reunião, o rapaz passou a reunião inteira me chamando de mentiroso, dizendo que tudo que eu dizia com relação às informações que estavam lá era mentira, e a outra, a Bianca, que a ASPLAN não gastaria mais energia com o conselho, porque o conselho não tinha compromisso com ninguém, e que não era amigo da ASPLAN, e que estava prejudicando a ASPLAN, e que por isso a área decidiu. E quando ela disse para mim, a área decidiu, ela me disse, eu entendi, a coordenadora da área, Fernanda, não quer mais dialogar sobre esse assunto com o conselho. Foi o que eu compreendi. Não sei o que o Walter compreendeu, o que ela compreendeu. O seu Paulo Belinello estava lá, você estava também, não estava, Érica? Não, daqui você estava, mas a comissão eu acho que você não estava. Da comissão quem mais estava? Então, assim, e vou finalizar. Não dá para dizer que o Conselho não tentou dialogar sobre o assunto. Que nós não buscamos entender como estava o processo, contribuir ao longo do processo, e depois de ter recebido o produto, ter chamado aqui a ASPLAN, e ainda, veja, que a gente tinha chamado numa reunião, não foi, Fátima? Primeiro a gente chamou numa reunião, a gente chamou vocês numa reunião, e aí sabe qual? Aí chegamos aqui na reunião da comissão. Nós fizemos 3 reuniões da comissão com o plano. 3 reuniões. Na primeira reunião, nós chamamos as ASPLAN, mandamos ofício. Mandamos ofício, Júlio? A comissão mandou um ofício. Chegamos aqui 10 horas da manhã, 10h10, 10h20, 10h30, 10h40. Eu pedi, acho que foi para a Sueli. Eu falei, Sueli, você pode ligar lá na ASPLAN e ver se eles vão demorar um pouco mais que a gente espera? Aí sabe o que responderam pra gente? Vocês nos convidaram, mas a ASPLAN decidiu que só aparecerá na reunião da executiva.
não vamos aparecer nessa reunião. E à vontade. Só que o conselho sabe que quem faz a análise preliminar é a comissão. Então vocês disseram, não vou participar da reunião com vocês. Foi a Asplan que decidiu isso. Ou quem seja que tenha sido. Depois, na segunda reunião, vocês vieram para dizer, estamos cansados de vocês, a gente não quer... Não foi isso, se eu estiver mentindo, por favor, me desminta na minha cara, pelo amor de Deus. Continua, infelizmente. Entende? Então, assim, é isso que eu estou te dizendo. Não é que tiveram questões do plano que talvez não tivessem ficado nítidos o suficiente para a gente compreender, porque ficou. Eu acho que todos nós que estamos aqui, cada um com o seu conhecimento, com a sua atuação, mas todos nós temos capacidade de raciocinar. Temos capacidade de ler o documento e ver aqui, ó, no exame, no diagnóstico situacional. Ficou bom pra caramba o diagnóstico situacional. O que vocês fizeram? Ficou excelente. Achei que a única coisa que se salva no plano é aquele relatório de diagnóstico situacional. Aumentou em 87% as lesões autoprovocadas. Então tá lá? Escrito lá. Destes, aumentou em crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. Então significa que as nossas crianças estão tentando se matar, estão se cortando, estão se machucando. O que tem no plano para resolver essa questão? Nada. Sabe por quê? Porque as crianças hoje, e eu posso abrir um grupo de WhatsApp aqui com 480 mães com crianças que eram atendidas nos CAPs do Itaim Paulista e São Miguel Paulista, nos CAPs infantil, que tiveram alta, porque a orientação da secretaria foi dar alta para esses pacientes para a gente girar e abrir vaga para atender a demanda. Bom, então, se você tem uma demanda reprimida, se você está deixando de atender quem já está em tratamento, você aponta no diagnóstico que essas nossas crianças estão se matando e não propõe a implantação de um CAPS e J, eu acho que para mim e para todo mundo que a gente conversou, para você ficou nítido, Lau? Ficou, seu Paulo? Ficou, Ficou, José? Uma demanda que surgiu nessa reunião da executiva, que foi posterior à da comissão, ficou muito claro que a mensagem era essa: o conselho tem que se aproximar mais das áreas técnicas, mas nós ficamos o ano inteiro tentando isso, né? Então esse descompasso, eu acho que foi isso, em resumo, o que o André Anselmo está colocando, né? Que o esforço foi de muitos braços, muitas cabeças, mas não houve um momento em que a gente conseguisse vislumbrar e enxergar as demandas dos territórios, porque nós vamos nas bases, nós ouvimos os conselheiros, nós ouvimos os trabalhadores, né? E a gente não conseguiu dar essa resposta, né? Eu que vou muito nas reuniões de base, eu sempre fui muito pressionada. O que vocês estão fazendo lá? E a gente explica, né? O que a gente, os processos que acontecem aqui no conselho. Mas ficou muito claro, até eu pedi que tivesse representantes da Asplan nas áreas técnicas, junto lá, porque eu já fui de área técnica. E meu sonho de consumo seria esse. Se eu tivesse uma assessoria junto comigo no planejamento, nossa, esse processo iria transcorrer de uma forma muito melhor, porque é isso que o André coloca. O que é possível fazer no momento, o planejamento é isso, o que eu tenho a médio e longo prazo, né? Então, quando a gente fala, até falei para o doutor Ivan, quando você vislumbra um planejamento de 2026 a 2029, é um planejamento. Nada garante que vai acontecer, nada garante que nós vamos estar aqui ou que as coisas vão correr do jeito que a gente coloca no papel. E isso a gente entende, mas quando a gente não consegue mostrar isso lá para a base, a gente fica numa situação Veja, por muito exemplo, complicada, né? a taxa, rapidinho, eu vou finalizar, Fernanda. 2023, a taxa de cura de tuberculose, isso não é o que eu estou dizendo não, isso está lá no Observa Sampa, no site da Secretaria, você entra lá e você vê os indicadores da saúde. Em 2023, a taxa de cura de tuberculose foi de 94%, em 2024, 63%. E aí, o que se propôs para avançar? Existe uma epidemia de tuberculose. Isso não sou eu que estou dizendo, são os dados da Secretaria que estão dizendo. Nós estamos avançando numa epidemia de tuberculose. Aí, veja, lá na freguesia do Brasilândia,
morre 14 bebês a cada 1000 nascidos vivos. Isso significa que a maioria das mulheres negras que ganham seus bebês no hospital da freguesia Brasilândia sai sem o seu bebê no colo. E quais as ações foram propostas para fazer isso? Nenhuma. Aí você tem, é claro, eu vi um documento de um pessoal por aí, da área técnica da saúde da população negra, dizendo que quem formulou o documento do conselho é branco e não tem capacidade de dialogar sobre as questões da negritude. O que eu concordo de uma certa forma, porque a minha percepção do meu lugar de fala é completamente diferente do seu lugar de fala. Agora, eu não acho que um protocolo antirracismo vai impedir que as mulheres negras continuem entrando e morrendo dentro dos hospitais. A gente precisa de ações afirmativas e muito melhores para combater esse tipo de ação, o que nós não vimos no plano municipal. E aí, eu só queria, só para não, eu acho que precisa ficar colocado aqui também, é que assim, nós temos muitas unidades da direta que estão penando há muito tempo sem concurso. A própria ação do ASC de comunicar que entrou no Ministério Público só comprova que a gestão está fechando os olhos para a falta de trabalhadores, né? E não há previsão para concurso público. Nós temos áreas importantíssimas na prefeitura que não podem nem ser terceirizadas. E vocês não prefiram concurso para essas áreas, né? Você está aqui, por exemplo, a vigilância. Nós temos um acordo de dissídio de 2023, em que a Prefeitura de São Paulo se comprometeu diante do juiz a recompor o quadro de vigilância e até agora esse concurso está parado na Fazenda. E não há nenhuma movimentação para forçar e mostrar a necessidade desse concurso. Então vocês não consideraram que as unidades da direta precisam de concurso público, né? Porque ainda que a decisão de terceirizar e o modelo que está aí tem toda a discricionalidade da gestão, é preciso olhar para as unidades que não têm servidor e não têm concurso. Então, assim, não tem como a gente aprovar um plano que não considera esses setores também, que não dizem respeito e não falam diretamente também com a necessidade dos trabalhadores da população, porque essas unidades continuam atendendo a população, só que sem funcionários, sem recurso, os trabalhadores adoecidos e os trabalhadores têm que fazer serviço de 2, 3. E quando decide mexer, reforma e joga esses trabalhadores num cantinho, vai espremendo todo mundo e a hora se toma conta. Então, o posicionamento dos trabalhadores também estava ligado a isso, a falta de previsão de concurso público, né, para recompor os quadros, inclusive dos hospitais, em que vão ter reforma, que vai ampliar leito, mas não tem previsão também para concurso. Acho que é importante... Posso, Fábio? Só para fazer, só para colocar aqui a questão, né, quando André mencionou aqui, a questão dos funcionários, lá das pessoas. Não, mas eu posso... Eu acho que eu prefiro eu mesma falar, então, tá? Beleza. Com licença. Eu acho que tem algumas questões que eu acho que é importante mapear e acho que tem um aspecto importante. Acho que o primeiro aspecto em relação a essas demandas da chamada é isso. Acho que, antes de tudo, a gente tem esse lugar coordenador, mas não é um lugar de deliberação, né? E aí a gente tem um lugar de pensar metodologicamente o caminho que a Secretaria vai fazer na construção do plano e apoiar as áreas técnicas nesse desenvolvimento. A gente tem um papel de fomento à reflexão crítica em vários temas, temos esse papel e a gente acha que assim o exercemos. Mas a decisão última do conteúdo desse compromisso, obviamente, não cabe a nós, né? Então, como que é decidido esse compromisso? Então, tem uma reflexão da área técnica, que essa reflexão ela é avaliada pelo seu coordenador, se é viável ou não viável, e isso, obviamente, sobe até o gabinete que olha e delibera sobre esses compromissos. Cabe a nós, da Asplan, apoiar algumas reflexões eventuais, como, olha, a área técnica demonstrou esse compromisso, está entendendo que não tem uma disponibilidade orçamentária, mas a gente entende que eventualmente dá para revisar. Nosso papel é esse papel mediador e a gente não delibera sobre os compromissos. Então, quando você fala vocês, eu estou entendendo vocês, gestão, né? E eu sei que eu sei que é vocês, gestão, e eu entendo, eu sou gestão, né? Então, acho que é importante, né, ter esse lugar. Então, em relação a esses convites que você trouxe, né, tentando entender um pouco esse entendimento, né, que ficou para o Conselho como um lugar de evasão e de não proximidade, a gente teve um desafio importante internamente de construir essas reflexões num tempo muito curto. E aí tem um momento que é de uma expectativa do Conselho, da gente ter
já esse debate acontecendo na secretaria e ele ainda estava muito primordial mesmo, né? Então, se a gente pega o calendário, a gente trouxe esse calendário algumas vezes aqui, aquilo que vocês estavam, e eu estou entendendo na fala de vocês, com um desejo de ter maior incidência, foi no momento que a gente estava lá mais do fim, que é do núcleo duro ali, que deve ter sido provavelmente junho e agosto, que foi quando as áreas começaram de fato a debater. Antes disso, a gente não tinha esses insumos nem para apresentar. E aí, obviamente, também tem as escolhas de como isso vai ser conduzido internamente pela secretaria, que é um olhar da gestão sobre isso. Mas entendo que a incidência de vocês a fala de vocês é nesse sentido, olha, quando a área estava lá refletindo sobre seus problemas e a partir daí discutindo as suas metas, a gente queria estar junto porque a gente também tem uma visão sobre esses problemas. Acho que é explícito, né? Que é isso que vocês queriam dizer. Então, eu entendo e acato esse olhar e, de fato, isso não estava nesse caminho que a gente construiu. Do outro lado, a gente fez um esforço de construir um caminho que, vamos dizer que tem a normativa e tem várias formas de aplicar a normativa, né? A normativa lá no SUS, principalmente a Lei Complementar 141, diz, né, da participação, mas se vocês olharem historicamente as construções de plano e se vocês compararem com outros planos construídos por outros entes, a gente fez um esforço de dar um passo a mais para a inclusão do controle social, que vocês hoje conseguem avaliar como insuficiente, mas que foi uma discricionariedade que aí eu posso colocar no Prasplan. A gente pautou isso, a gente construiu isso com o conselho, a gente trouxe isso para o gabinete e a gente teve essa possibilidade de participar das discussões da conferência, tentar trazer isso e fazer pela primeira vez essa vinculação das diretrizes que saem da conferência com a construção do plano. É o ideal? Não é o ideal. Tem uma dimensão que nunca será ideal, porque tem conflitos de entendimento entre o que o controle social expressa nos seus espaços de debate e alguns entendimentos da gestão. O que é possível convergir, a gente sempre faz um esforço de convergência, mas, por exemplo, esse tópico que você traz sobre os concursos públicos é algo que saiu com muita força na conferência, está no relatório, tem diretriz para isso, mas isso não aparece com esse mesmo peso no plano. A questão do concurso, eu acho que é importante, e aí não sou a figura mais indicada para discutir e apresentar isso para vocês, mas ele tem várias camadas, né? Tem uma camada, obviamente, do órgão, do seu entendimento e da discricionariedade e da atuação já há muitos anos da Secretaria de priorizar a forma de gestão do contrato de gestão. Então, tem algo que é da posição da própria Secretaria, mas também tem uma deliberação que transcende a SMS, que é o olhar da Secretaria de Gestão, da Secretaria da Fazenda e hoje também, né, CEPLAN, não sei como vocês estão, esse arranjo hoje está diferente na Prefeitura, que é a linha de corte final, né, da possibilidade ou não de bancar e entender concursos públicos. Então, acho que tem isso que fica um pouco fora. Uma outra coisa que a gente fez um esforço grande, e aí essa é a diferença de estar no lugar de quem coordena metodologicamente e quem decide, né? Algo que a gente pautou desde o começo, né, eu acho que o Fábio colocou ali, a gente entendeu nas interlocuções, seja com o controle social, seja com as áreas técnicas de território, coordenadorias, que a gente precisava dar visibilidade às inequidades e diferenças territoriais e demais diferenças que nos atravessam enquanto saúde. Então, uma diretriz que nós colocamos enquanto planejamento era, para aquela meta que você considera que você possa desagregar, desagregue. Então, a gente conseguiu construir, acho que, se não me engano, são 22 metas que estão desagregadas por território. Então, a gente tem metas que são territoriais, então, compromisso que anote e dizer eu vou fazer isso em tal lugar. Mas tem metas que são municipais, que a gente vai monitorar e a gente quer apresentar, espera que no próximo ano a gente vai apresentar isso, os dados desagregados por território, que a gente acha importante para aparecer essas diferenças que você demonstrou. Então, eu tenho um dado municipal de mortalidade infantil e materna que, comparado com outros
municípios eu posso considerar, entre 1000 aspas, aceitável, mas quando eu olho para território, talvez eu consiga dar destaque para essa diferença. Uma outra diferença que a gente pautou bastante e né, a gente teve mais ou menos porosidade das áreas técnicas foi a gente conseguir também apresentar alguns dados separados por gênero, inclusive por raça-cor. É algo que a gente pautou também desde o começo. É algo que é um trabalho, e aí nós, como nesse papel de pautar metodologicamente a construção do plano, assim o fizemos, mas nem sempre isso é acatado pelas áreas. Então, ouvindo o que vocês trazem, eu acho que tem algo que vocês trazem isso de um alijamento desse momento de reflexão sobre os problemas, que acho que vocês queriam estar inseridos, e, obviamente, uma maior correspondência entre alguns desafios e algumas respostas. Né? Alguns desafios não têm correspondência, né, que a gente enxerga por alguns impedimentos que são de viabilidade e orçamentário, isso são justificativas que a gente recebe das áreas técnicas, então vem das áreas técnicas e também do próprio gabinete, mas a gente também vem aqui para conversar porque a gente entende que alguns aspectos que vocês trazem num documento que vocês traduziram agora, que é o documento que a gente deve considerar como final, que é o deliberativo da resolução, como passíveis de rediscussão. Porque, sim, são elementos que é uma contribuição do controle social para o planejamento da Secretaria e coloca a luz, né, em aspectos que podem ser, sim, reconsiderados. Eu entendo quando vocês falam de um novo plano e um enterrar do plano anterior, porque vocês acham que eles ficaram aquém, mas a gente tem um processo que, inclusive, inclui também a participação do Conselho, que eu acho que a gente não precisa jogar fora o bebê com a água do banho. A gente pode, sim, a partir das críticas e apontamentos do Conselho, pensar uma estratégia metodológica para olhar para aquilo que foi planejado, porque tem uma dimensão do que foi planejado que a Secretaria talvez não faria outra coisa, mas sim tem aspectos que podem ser aprimorados em relação às doenças negligenciadas, a gente chama, né, doenças negligenciadas. Eu acho que tem alguns aspectos de indicadores que vocês também pontuam, alguns temas que a gente pode retomar e pensar uma estratégia que eu não trouxe pronta, porque eu acho que eu queria ouvir de vocês como a gente pode articular. Fernanda, só desculpa te interromper, mas só para fazer um adendo em relação ao que você fala sobre o concurso, acho que considerando o que a gente tem vivido, né, com a Enel, o que aconteceu com a FIP, a gente precisa olhar para essa questão de que se a Secretaria decide que ela vai ter tudo só terceirizado também, né? Porque quando a gente fala de concurso público, a gente está falando de concurso público para recompor os quadros, mas também olhar para se a gente pretende que essa gestão continue essa quase que refém das empresas que são as OSs, né? Eu acho que isso precisa ser discutido, porque como é que vai ser quando não tiver mais dinheiro ou não for mais interessante para as organizações sociais o que a prefeitura, a secretaria está pagando para isso, né? Então, acho que e tem outras camadas, né? E aí, assim, olhando também, né, a gente das PLAN também já foi chamado em alguns momentos para apoiar a discussão da Secretaria sobre desenvolvimento institucional. E sim, a gente tem um desafio, né? Um desafio importante em relação ao corpo do serviço. Eu sou servidora, né? E a gente sabe que tem um desafio importante quando a gente olha tanto para a rede direta, mas também para a sustentação do órgão público como um todo, né? Isso é uma realidade para nós da saúde, mas é uma realidade para outros órgãos também. E, de fato, essa provocação que vem do controle social tem que ser considerada. E nosso papel como ASPLAN é pensar em mediações e pensar metodologicamente o que pode ser construído como meta, como plano. Isso, de novo, não significa que tudo vai ser acatado, e acho que vocês, né, já têm uma experiência no controle social, uma experiência política, entender que é uma dimensão que tem coisas que a gente consegue avançar, tem coisas que a gente consegue avançar menos, e isso é uma discussão que a gente pode seguir discutindo. Eu só queria fazer uma pontuação, né? Assim,
eu tenho um horário para ir embora, porque a Asplan tá toda em outra atividade, só para não ficar... Deixa eu até olhar o... Se preocupa. Não ficar mal educado, Não né? se preocupa. Mas, beleza, acho que estamos aqui, o tempo tá ok. Ela ali atrás levantou a mão também, e acho que para nós... E aí, eu acho que antes de passar, desculpa, dominar a palavra, ouvi-los é também uma estratégia, a gente voltar a pensar o que a gente pode pensar e voltar para pensar junto. E pensar junto de um jeito também que o planejamento, a gente conseguiu nesse último ciclo ir arredondando questões, inclusive pelo controle social, ao longo do processo. Então, acho que a gente tem que olhar o que de plano, né, pensar juntos, controle social, o que de plano é indiscutivelmente necessário a gente mudar, e aquilo que a gente pode continuadamente pautando, e aí vocês, controle social, têm isso como papel, pautando a gestão para ser aprimorado ao longo do ciclo também. Porque nem tudo a gente vai resolver de uma vez no começo do ciclo. Mas, bom, agora, desculpa dominar a palavra. Você, o André, Érica. A Flávia, Flávia. Flávia pediu? Fernanda, eu acho que quando a gente fala, olha, eu já falei isso mais de uma vez, a Asplan, né, não teve, e eu acho que a Asplan está saindo como culpada quando não é, Isso. tá? Não Porque eu não acho que a Asplan desenha o plano, porque vem subsídio de alguém, alguém passa a demanda, né, mas eu acho que em 2025 a gente tem uma situação que precisa ser vista. Acho que a gente tem um controle social hoje, que é qualificado, tem muita ciência das suas demandas, das situações que enfrenta, e isso não pode ser desqualificado. Durante todo o processo que eu tive aqui, nesses últimos 4 anos, eu vi um controle social que reiteradamente apresenta demandas para a gestão. A gente quer que essas demandas sejam expressas dentro do plano. Até porque eu sei, né, que isso nem significa ser cumprido. Porque a gente já cansou de ver metas que para nós eram extremamente importantes e foram abandonadas nos planos. Isso. Então, assim, se a gente não consegue nenhum compromisso de ver essas demandas que são fundamentais para o controle social expressas no plano, a gente com certeza, e olha, eu tô falando, eu quero muito um plano, porque para mim é imaginável, eu não consigo pensar em acompanhar um projeto sem um plano, mas para isso, para que esse plano exista, tem que ter um diálogo e construção parceria. Independente do que a gestão possa sentir do controle social, o que o controle social sinta pela gestão, isso não é o que está sendo pautado. Sim. O que está sendo pautado é o que o controle social vê e experimenta, porque a gente, de uma forma ou outra, cada um aqui, né, ao redor dessa mesa, está vivendo um SUS. E a gente está sentindo essas demandas, né? A gente tem problema com agendamento, falta de medicação, resultado de falta de funcionário, a gestão está tendo esse problema agora com o exame, a FIC. Então, isso, a gente não tem como não pautar essas demandas e colocar no plano, porque senão o controle social não tem adianta estar aqui. Né? A gente simplesmente não faz sentido ter um conselho de saúde, a secretaria simplesmente deveria apresentar um plano e acabou. Não é assim que hoje em dia, em 2025, o controle social vê. E esse conflito nasce disso. Enquanto não houver esse entendimento, eu tenho certeza que a gente não vai avançar. E eu estou vindo de Brasília, eu estive no Ministério, eu vou dizer, essa mesma situação estava lá. Onde o controle social apresentava a demanda e a gente encontrou uma porta fechada. Se continuar, se isso acontecer, né, e aí o problema é, eu não acho, rolaram os entendimentos, mas eu não acho que a Asplan é culpada em nenhum momento. E eu lembro, inclusive, não sei se você lembra, quando você apresentou o calendário, eu falei, essa formulação, eu entendo de onde ela vem, mas isso só vai levar a uma questão, a reprovação do plano. E a gente está aqui... Ficou 3 meses seguidos isso. A gente está aqui com a reprovação do plano. E não é porque eu quero reprovar. Não. É porque eu estou vendo que essa metodologia, por melhor que seja aplicada por vocês, não incorpora o controle social. E em 2025, né, o controle social ele não se satisfaz se não se ver as suas demandas representadas no plano. Especialmente sociedade civil. Eu estou deixando um trabalho para estar aqui. Eu não recebo um centavo, eu não posso dizer que eu não recebo um centavo, porque a Denise está me pagando lanche, e a secretaria, ela dá recarga no meu bilhete único. Eu não recebo. Então eu venho de graça. Eu não posso dizer que eu não recebo nada para estar aqui. Mas eu estou deixando de trabalhar e estou aqui porque eu acredito na participação social. Assim como todo mundo, de uma forma ou outra, acredita.
E a gente quer ver essas demandas que aparecem, né? E aí eu acho que a gestão precisa ter essa flexibilidade de entender que por mais que ela tenha um planejamento, ela precisa de alguma forma acolher as demandas que estão surgindo no conflito social, né? E a gente tem muitas demandas que não aparecem de forma alguma. Não é nenhuma questão assim. Eu até me incomodo um pouco quando dizem, talvez você tenha entendido. Não, eu entendi bem o plano. Eu entendi bem. E o que eu quero não está lá. Então, assim, se isso não aparecer, pode ter certeza. Por mais que eu queira um plano, eu vou continuar votando contra esse plano. Era isso que eu queria pontuar, assim. Então dá para dizer, Fernando, que assim, ao longo do tempo, nós observamos a evolução dos instrumentos. Isso é um fato e eu já escancarei aqui. Acho que não teve ninguém aqui que elogiou mais as planos do que eu elogiei. Em vários momentos eu apoiei todas as iniciativas quando todo mundo era contrário e tomei porrada. Porque eu achei que eu tenho absoluta certeza que do ponto da metodologia nós avançamos muito. E a linguagem ela tá tão simples que até eu que sou jumento consegui compreender. Entende? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa destacar, que é a eficiência das planos. Tirando, obviamente, o desastre da Bianchi e do outro que vieram, que disseram que as planos não teriam mais compromisso com o Conselho, porque o Conselho, né, e tudo aquilo que eu já mencionei para você aqui. Agora, veja. Toda vez que a gente aprova o plano municipal, isso aconteceu no último plano municipal, nós apresentamos um conjunto de ressalvas, que no dia seguinte o secretário vetou todas elas. Não, do 21, do 22 vetou, não tem os vetos? Não, foi o vetou bom, não vamos entrar nessa seara, mas tem uma porrada de vetos. Foram os vetos anteriores, do ciclo 18-21. Mas desse plano também ele vetou. Aí, quando a gente vai lá e faz as considerações do RAG, porque, veja, o que a gente compreende, se o papel do Conselho é analisar os instrumentos e deliberar sobre eles, eu acho que o papel da Secretaria era se antecipar a qualquer tipo de conflito com o Conselho e dialogar ao longo do quadrimestre. O Ivan vem aqui e faz a apresentação da parte financeira, mas a gente tem a parte do quadrimestre que é as metas, não é isso? E aí o Walter trouxe e disse, olha, chega num determinado momento, a área vai lá e tira aquela meta. Não vamos mais realizar isso aqui. Não vamos mais fazer isso. Só que você, aí, não sei, eu vou dizer as planas, porque no final vocês que vêm. Segue o jogo. Olha, a gente considera que o momento da repactuação é no RAG, mas nós não consideramos dessa forma, porque a repactuação é ao longo do processo, é para isso que você tem 3 RDQA. O RDQA ele não é apenas meramente um documento demonstrativo do resultado, mas ele é a possibilidade de uma repactuação daquilo que se vem acontecendo. É por isso que lá no DigiSUS, quando você insere o RDQA, você tem inclusive a possibilidade de inserir uma observação do Conselho Municipal, mesmo não tendo a necessidade da aprovação do documento. Então, veja, a nossa experiência com a gestão, e aí a gestão eu estou falando o secretário, o gabinete do secretário, não é de confiança. Porque todas as vezes que ele se compromete, ele deixa de fazer. Ele se comprometeu com reformar a sala do conselho, não fez. Ele se comprometeu com ir nos territórios para fazer, não fez. Ele se comprometeu em validar as nossas ressalvas, não fez. Então, como é que neste exato momento nós vamos conseguir acreditar que ele será capaz de cumprir uma coisa que ao longo desses últimos anos ele não vem fazendo? Porque se a gente ressuscita... Veja, eu estou dizendo, eu falo aqui em nome do social comunitário, mas tem a Nilceia ali também, então eu falo em nome da FACESP, nós somos 5 conselheiros. Nós não vamos ressuscitar o plano morto.
a não ser que a secretaria se comprometa com um plano novo. Aí nós nos comprometeremos a analisar e a contribuir. O plano que reprovou, não analisaremos novamente. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos no gabinete. Porque se a gente for lá e disser, ok, vamos segurar, vamos aprovar esse plano e tudo que a gente pensa, a gente pode colocar em 2027. Tá, entendi. No próximo... O que o gabinete vai dizer? Não. Porque você aprovou um plano e a programação anual é um copia e cola do plano e não cabe aqui porque a gente não pactuou lá atrás. Então veja, a gente de trânsito, todos nós aqui, nós já estamos vacinados, Fernanda. A gente já compreende essas nuances e você trouxe um aspecto que eu acho que é importante, mas existe um aspecto político, não partidário, porque aqui a gente tem todos os campos aqui, ó. A gente tem da esquerda, a gente tem direita, a gente tem centro, na ideologia política. Mas a discussão aqui sempre foi a política de saúde. É claro, com a percepção de cada um, porque você tem a sua percepção do que é, do como deveria ser, eu tenho a minha. Tem questões que eu e você vão pensar igual, tem questões que nós vamos pensar diferente. Agora, se você tem um compromisso com a verdade, se você tem um compromisso com a sua palavra e se compromete e faz, é muito mais fácil da gente se comprometer a médio e longo prazo com uma coisa que talvez seja de boca. Veja, a FIP se comprometeu de boca com o Edson Aparecido, tomou uma bica de 120 milhões. Entendeu? E com o Armando Palmieri, que era o chefe de gabinete, tomou uma bica de 120 milhões. De boca. De boca nós não nos comprometeremos com ninguém. Agora, se vocês quiserem apresentar um plano novo, social comunitário, seus 10 conselheiros irá contribuir. No plano velho, não. Eu sei que tem pessoas como levantar, mas acho que tem alguns pontos do André Sabe que eu queria comentar. Isso que você trouxe, né, agradeço o elogio, e foi um esforço nosso com as áreas técnicas, metodologicamente, fazer com que nossos instrumentos cada vez mais expressassem aquilo que está acontecendo. Então, assim, se vocês pegarem RAGs mais antigos, tem área que só falava, não fiz, não deu, né? E a gente faz um esforço de que aquilo seja justificado. O RDQA é um esforço também desse último ciclo. Até então, a gente não tinha um RDQA que contava a história das metas também. Saber que vocês estão olhando, e a gente espera que vocês olhem, para vocês poderem deliberar no RAG de um outro patamar, é bem importante. Formalmente, o RAG, ele é esse espaço da repactuação formal. É onde a gente tem que legitimar e apresentar para vocês, né, pro ano seguinte. No entanto, entendo a visão que você está trazendo. Eu estou acompanhando durante o ano, isso tem que apitar antes de já ter chegado. E, inclusive, para isso, né, acho que a gente já faz alguns anos, né, cada ano de uma forma diferente, tem tentado discutir com o Conselho para apoiá-los na avaliação do RAG. Né, é um instrumento muito extenso, a gente tem metas repetitivas e, às vezes, isso a gente sabe, principalmente quando vocês querem descer para o território, fica mais difícil. Por isso que a gente também propôs para as áreas regionalizar as metas para esse plano, para que o território consiga entender que ele tem a ver com aquilo que está sendo discutido no macro. Então, vocês colocarem na rotina o RDQA, e eu sei que é oneroso porque fica pesado, né? É importante para o exercício do controle social e faz com que a gente faça melhor esses instrumentos de prestação de contas, né, nesse sentido do monitoramento da meta. Mas formalmente, então, considerando o RDQA ao longo do ano, isso tem que apitar, vamos dizer assim, mas o ARRAG, ele é o que formaliza a alteração. Isso que você trouxe, né, da confiança ou não, entendo que é uma dimensão maior, política, mas o que eu saio daqui com uma demanda do Conselho, que para nós das Plus se torna uma reflexão metodológica, que a gente depois tem que voltar aqui para a gente alinhar e pactuar, então eu não posso dizer o que, né, para a gente pensar numa estratégia. Para essa construção, a gente fez alguns exercícios com as áreas, né, e que eu acho que, por exemplo, a gente poderia, ouvindo vocês, também ter feito com vocês, porque o produto da conferência tem uma cara e tem um propósito que não é, que pode
culminar em apontamentos para a construção de compromissos e metas, mas a natureza é um pouco distinta. Então isso já me vem à cabeça, mas agora é voltar para a equipe, né, para refletir sobre a melhor forma de fazer uma estratégia com isso, se apresentar para o gabinete, porque obviamente, né, o gabinete tem que validar, né, essa estratégia para a gente pensar nisso que o Walter trouxe e ficou bem explícito para mim, né? Acho que em algumas das suas colocações públicas, né, André Anselmo, você fez uma fala que ficou bem explícita para mim, que foi: a gente fez agora a estratégia ao contrário. Antes a gente aprovava com ressalva e ia monitorando e apontando esses problemas. Agora a gente já está, a gente virou a matéria lá no Metrópole, né? Virou a posição, entendeu que eu barro de antemão para e entendo a fala do Walter, que é a incorporação da demanda. Isso é algo que a gente como Asplan vai ter que refletir, discutir com o gabinete, entender estratégias, entender como o gabinete entende tudo isso também, porque aqui eu estou falando tecnicamente o que pode ser feito, metodologicamente o que pode ser feito. Então, nosso papel é esse, né? Apresentar uma estratégia para discutir com o gabinete e voltar aqui e pensar nisso. Acho que não é desejo de ninguém ter um plano não aprovado. E não é nem só por uma questão de... o plano, ele é um histórico, né? Hoje a gente está vivendo, né? Cada plano a gente vive a marca daquele gestão do momento. Mas quando a gente olha ao longo do tempo, né? Numa sequência de planos, ele conta uma história da política de saúde, né? Claro que vai ter o cara do programa A, do programa B, mas ele é importante a gente ter um plano aprovado porque é o nosso registro histórico, né? Então a gente até comenta assim, né, de alguns planos anteriores, de alguns programas que foram relevantes em algumas gestões, não estava no plano municipal, a gente falou, pô, por que não colocaram no plano municipal? Então isso é importante, ele é um registro histórico, ele é um registro do controle social, ele é um registro da política de saúde. Então, pensar estratégias de como fica, não contido, mas incorporado esse olhar do controle social é importante. Um parêntese que eu acho que, nesse sentido, todos vocês, como o André mesmo falou, vocês têm maturidade, experiência suficiente de saber que, que demandas que são, algumas demandas territorializadas, elas vão ter impedimentos que vão ser de ordem orçamentária. Né? Então, porque teve alguns documentos que vieram, assim, a gente já tinha um mapa de demandas do controle social em relação a equipamentos, e aí vieram novos equipamentos. Isso eu acho que é provavelmente algo mais inviável, porque a gente tem limitações orçamentárias. No entanto, não vou também dizer de antemão, porque pode-se considerar que aquele equipamento A é realmente necessário, o B não é, né? Não tem como falar de antemão que nenhum pode ser incorporado, mas a gente sabe que é mais complexo porque envolve investimento. Mas vocês me corrijam se eu estou errada, eu estou entendendo que a incidência que vocês estão falando é uma incidência prioritariamente temática, no sentido de, olha, tem essa questão de saúde, tem essa questão de gestão e ela não está lá materializada, né? Então, o exemplo que vocês deram, né, da questão da saúde mental infanto-juvenil, né? Então, tá explícito, a gente sabe, vocês colocaram no diagnóstico e não há uma correspondência. Você sabe, rapidinho, Fernanda, desculpa, eu sei que você tem compromisso e a Flávia vai falar também. Mas veja só, não sei se você chegou a ler o documento do conselho. Li de vocês. Eu disse que achei que assim, o diagnóstico situacional, eu nunca vi um texto que expressasse a realidade da cidade de São Paulo como aquele texto expressou. A gente fez, a diferença desse ano foi que a gente fez em muitas mãos, né? Então, geralmente, era um produto que vinha mais da área de epidemiologia e a gente chamou todo mundo para... Só que a resposta, veja, quando você aponta um problema no diagnóstico, você precisa endereçar aquele problema. E ele não está endereçado em lugar nenhum. Isso aí já tá... Entende? Então, o problema não é o que está lá ou como não está. O problema é que você apresentou um problema e não deu uma resposta. Então, aquele plano, ele não pode ser utilizado, a menos que todas as respostas aos problemas apresentados no diagnóstico situacional constem
num plano. Aí eu acho que a gente teria condições de reavaliar um plano assim. Caso contrário, Não, não dá. Caso contrário, não dá. Entendeu? Não dá pra gente continuar vendo... E a demanda de vocês, eu tô achando que tá bem explícita, tô entendendo. É um plano novo, aquele não vão ressuscitar. Esse é o plano. Morreu. Bom, alguém acho que... A Flávia. Fernanda, e aí assim, a gente entende que as PLAN não é o final desse processo, né? Mas eu acho que a gente precisa, o conselho precisa, quando a gente olha e a gente não se enxerga no plano, nem os conselheiros, nem a ponta, que é onde a gente constrói todo esse debate e traz o resultado para cá, isso tem um reflexo aqui também, que eu acho que precisa ser sanado por vocês, que é um olhar pouco atencioso quando este conselho chama as áreas técnicas. As áreas técnicas deveriam estar aqui o tempo todo trabalhando junto, porque conseguiria passar para a própria Asplan, que cuida só da metodologia, dessa coisa mais técnica, qual que é o espírito, a discussão, o modelo, aquilo que está sendo discutido aqui. Quantas vezes as comissões não se reúnem, chamam a área técnica não vem. Não é uma, não é duas, não é três. Então a gente já tem um hiato aí. Porque assim, a metodologia perfeita, que é aquilo que vocês tentaram construir, e tem qualidade e é boa, ela não dialoga com a realidade que a gente discute aqui. Por quê? Porque a área técnica, que deveria ter proximidade com o conselho, se apartou disso e não faz. E aí a impressão que a gente tem é que tem dois planos em cima da mesa. Esse é o problema aqui. O problema aqui é que a sensação que a gente tem é que tem dois planos em cima da mesa. Um que metodologicamente ele é perfeito e um outro que está sendo executado. Porque quando a gente aponta o concurso público, não é só a Asplan que tem que estar aqui. Quem tomou a decisão administrativa de optar por recompor o quadro de RH somente por terceirizado, ele tinha que estar aqui para discutir e debater com os conselheiros para a gente chegar num denominador. Entendeu? Então, esse é o desequilíbrio daquilo que vocês realizaram, daquilo que se apontado aqui como problema, e que se a gente, e aí, coordenador Walter, eu acho que essa discussão aqui ela é muito importante e a gente precisa, talvez vocês precisem tirar uma metodologia para o próximo plano, que evite esse momento que a gente tem aqui, e que a gente consiga, ao longo do caminho, com o comprometimento da gestão e da própria Asplan, da gente conseguir ir superando. Eu sei que vocês tentaram e pediram isso ao longo do processo, mas não é só a Asplan que tinha que estar sentada aqui, né? Tinha que ter quem está atrás do ato administrativo. Exato, quem está atrás do ato administrativo e mais, quem está pensando esse plano que a gente desconhece, mas que ele está sendo executado, porque é isso, o conselho quando reprova, com muita dificuldade, porque não é essa a cultura do conselho, ele se sente altamente desrespeitado. Porque tem um segundo plano que não foi discutido com ninguém, é um plano só da gestão e que está sendo executado. Quando a gente olha que concurso público não está no cenário, é isso. Você tem um segundo plano sendo executado que não foi discutido aqui. E não foi debatido com os trabalhadores e muito menos com o controle social, para ver se a gente aceita esse tipo de decisão administrativa. Então, eu entendo o seu... A gente conhece você, sabe da sua capacidade, do seu empenho, né, do empenho da própria Asplan. Concordo com o que o André falou, a gente melhorou muito metodologicamente, melhorou muito na escrita, traduziu de uma maneira mais fácil, mas só a metodologia perfeita não vai representar o anseio da população do município de São Paulo. Então, assim, precisa, quando for fazer a reflexão, vai ter uma reflexão que vocês precisam fazer, mas tem uma reflexão que precisa ser feita aqui, junto. Isso está bem, e a gente ouvindo, né, a gente tem escutado também, a gente estuda, né, e escuta estratégias e experiências de vários lugares. Mas eu estou aqui, né, refletindo, já estou com
apontamentos aqui, estratégias potenciais. Retornarei para a equipe, vou discutir, apresentar para o secretário e espero retornar em breve para a gente fazer esse alinhamento. Né? Eu agradeço também o tempo de vocês, a escuta que vocês nos deram, entendi o caminho que vocês estão tomando, mas eu acho que é possível termos um plano aprovado que corresponda, pelo menos parte dos anseios que vocês trouxeram aqui. Então, acho que da minha parte é isso. Então, eu tenho que retornar e fazer essa conversa internamente, mas espero voltar aqui já para a gente pensar uma estratégia para a gente ter esse plano que seja aprovado. Tá bom? Antes de você ir, acho que serve para você, Fernando, e talvez até para você, Ivan, porque eu estou te colocando na figura do maior mediador perto do Zamarco, o nosso presidente. Acho que a gente tem uma questão que existe sobre tempo. A gente não. Ela vai embora já? Não vai? Eu entendi que ela vai Eu embora. tenho que já, Paulo. É que o seu Paulo, eu acho que se inscreveu, seu Paulo? Desculpa, então, eu posso escutar vocês, mas É bem rápido, tá? Tudo já foi dito. Não tem muito. Nós tivemos uma reunião aqui excelente. E ficou decidido, né, Ivan? Que mensalmente, ou por um período bimestral, ainda não está definido, que a área vai vir aqui conversar com 2 comissões, constantemente. É inadmissível que uma área fundamental como a Asplan não venha participar, né, nas reuniões, principalmente do Pleno. Quero convidar vocês na Comissão de Política para atualizar a resolução que a gente está querendo agora colocar para que os conselhos locais acompanhem, por exemplo, os indicadores da portaria 866 que vai ser atualizada hoje. E aí a gente consegue dar Esse aprende aí. E só um comentário do que você está falando, né? Eu acho que se a gente ajusta e aprimora essa relação, né, de monitoramento, essa semana vocês viram, né, que foi votado o orçamento. Todo mundo olha para o nosso orçamento e fala, uau, mas ele está aquém. Então, sobrou 994 milhões de reais na conta da E aumentar em 2 dias agora esse orçamento. Então a gente não está tão defasado. Mas eles vão correr atrás de dinheiro, isso é papel dele. Esse. Mas precisa de um plano aprovado, senão não consegue executar as emendas federais. E aí vou reforçar a questão de que a construção o planejamento, a metodologia foi muito interessante. O que eu entendo é que houve um gap aí. Evoluiu até um certo ponto com as oficinas, pré-conferência, aconteceram as conferências, a Asplan esteve junto conosco nas salas, não é, Fátima? Mas até nas e oficinas a supervisão houve um intercâmbio muito interessante, porque a gente nunca esteve tão próximo, né, da equipe da Asplan, numa conferência, então foi enriquecedor. Só que aí depois, passado isso, parou. E a gente ficando cobrando aqui. E aí, as oficinas continuam? Como é que tá? Aí vieram as lives da Escola Municipal de Saúde. Estão utilizando as lives? Não, não estamos. Né? Então isso tudo acabou gerando esse afunilamento que aí propiciou que a gente não tivesse recurso para fazer essa aprovação do plano. Porque ninguém conseguiu se enxergar. Né? E aí houve um prejuízo muito grande de um processo que estava caminhando muito bem. A gente participou, né? Nós estivemos na base, participamos das oficinas, ajudamos, ficamos nas pré-conferências, fomos para as conferências, insistimos, né, na construção da relação dos conselheiros, da participação. Só que aí veio a questão da coordenadoria regional. O que a coordenadoria regional fez? Ela, quando chamou para oficinas de planejamento e construção do plano, eu sei, aí de novo, que ela chegou lá e falou, impôs, vocês têm que priorizar isso aqui. Ponto. E aí congelou o pessoal. Aí que o pessoal se revoltou e não conseguiu se enxergar. Nessa hora tinha que abrir o cenário. Você teve todo esse diagnóstico situacional e aí as regiões tinham que se enxergar. Uma dúvida. Nessa dos territórios, os controles sociais foram chamados. Foram, mas aí foi muito heterogênea a participação. Por exemplo, em determinadas supervisões, foi bem interessante.
mas em outras foi extremamente cerceada a participação. Né? Houve isso, perdão, houve isso nas coordenadorias? Sim, houve. Se você puder me apontar a coordenadoria, depois eu agradeço. Mas houve também uma falha, Ivan, só uma parte na sua fala, houve uma falha também, porque no momento da conferência, as Plan tinha proposto uma metodologia. E o Conselho reprovou. Eu fui o único que votei a favor na metodologia das Plan. O Conselho reprovou. E depois nós tivemos uma grande... Cada um fez como queria. E você teve coordenadorias em que a coordenadora tinha uma visão para o seu território e ela impôs, dentro do processo, nas pré-conferências e dentro das oficinas e nas pré-conferências. Então ela guiou para o caminho dela. A mudança vem em cima da hora. Por isso que nós falamos. A gente Foi. Não, sim, isso foi. Que a metodologia era ideal. Porém, veio a mudança, já estava assim. Amanhã, veio hoje. Então, não tinha como. Agora, explica um pouquinho melhor essa parte. Bom, aí já é outro processo. Depois das conferências, continuaram aquelas oficinas que o planejamento das coordenadorias chamaram para justamente priorizar e analisar e mandar as propostas. Né? Neste momento, nós sentimos que foi muito heterogêneo o entendimento. O pessoal meio que desconsiderou as metodologias, a metodologia indicada pelas Plan, e cada um, como o André falou, foi fazendo do jeito que achou que deveria fazer. As propostas de território. Isso. E neste momento é que tinha que amarrar bem. Porque o que houve assim, para mim, foi dito que houve um cerceamento, uma inibição da participação no sentido de que tinha que priorizar, por exemplo, três propostas, X. Então vamos focar na saúde mental? Aí o pessoal falou, vocês estão escolhendo o que vai priorizar. Mas essa metodologia não funciona bem, porque num território existem N questões. E aí deveria ter talvez um ranqueamento, e não uma definição. Vocês têm que definir três propostas. Mas eu estou entendendo. Entendeu? Tem uma ruptura de um caminho que estava colocado, e aí ele rompe. Que prejudicou o desfecho de todo esse esforço que começou lá atrás, ao longo de todo esse ano. E aí, de novo, eu repito que a própria Plan nos recomendou essa aproximação com as áreas técnicas, que é o que nós, a todo momento, eu já fui de área técnica. Quando o conselho me chamava, eu podia estar morrendo, podia estar com mil problemas, eu largava tudo e atendia o conselho. Né? E agora a gente entende que, como já foi dito, a agenda das áreas é muito complexa, mas sempre a área é chamada, muitas vezes, com um mês de antecedência. Né? Então é isso que a gente coloca, por isso que nós queremos fazer uma oficina de planejamento baseado no que aprendemos com as Plan, né, que a gente agradece muito, que nós vamos querer fazer um planejamento agora, pelo menos para os próximos meses, porque muitos de nós já vão estar partindo, né, vamos estar encerrando o nosso mandato, mas nós queremos deixar um legado para o próximo mandato, E aí, para dar continuidade. isso para mim é bem importante também. Quando que encerra o mandato de vocês? Agosto. Porque eu lembro que vocês entraram meio quebrado, né? Foi uma coisa complexa. Tá. Mas é isso. Gente, eu vou ter que ir. Eu só quero dar uma palavrinha. Pelo que eu entendi aqui, faltou diálogo. Faltou entendimento entre o controle social e a área de planejamento encarregada de costurar essas demandas, tanto na parte técnica da secretaria, quanto no controle social. Esse é o ponto. Segundo ponto, esse que você me colocou, que coordenadorias, certo? Chegou e impôs aquela demanda, tudo bem, não vou discutir o mérito da demanda, que eles estavam impondo ou não. Mas não eram demandas legitimadas pelas conferências, ok? Então houve aí uma dicotomia. A conclusão que eu chego, André, e Walter, e a todos aqui presentes, é que faltou diálogo, faltou sensatez na construção, com todo respeito à parte técnica, muito bem formatada, mas faltou sensatez e diálogo para costurar o que veio da conferência municipal, o que veio dos territórios, das pré-conferências, ok? Então faltou aqui, do ponto final, no pleno do conselho, e com a área de planejamento e as áreas técnicas da secretaria, um entendimento adequado para costurar o que veio de lá. Então todo o trabalho que a gente teve para organizar a conferência municipal, que não foi pouco,
foi por água abaixo. É isso que eu estou chegando à conclusão. Todo o É isso que eu dinheiro estou chegando à gasto. conclusão. Porque foi um desperdício financeiro e de tempo. E a guarda ambiental. Você estava lá comigo. Então eu acho que faltou aqui no ponto final, me desculpe o desabafo, faltou aqui no ponto final essa equação para fechar essa conta. Estamos nós aqui com o plano municipal reprovado pelo que vocês estão me falando, com razão. Exato. Ok? Porque faltou entendimento, é só isso. Um fala uma coisa, o território fala outra e as diretrizes da SMS outra. E o Então dinheiro eu estou vendo errado. 3 diálogos. Então se construa isso com diálogo. O controle social existe, é para ser respeitado, tem diferenças? Tem. Isso dá para ser acatado? Dá. Isso não dá. Ok? Não tem previsão orçamentária e não tem governabilidade, é um pressuposto de arrecadação, é outra história. Fica no terreno do talvez. Agora vamos chegar a um consenso. Nós temos efetividade aqui, Plano Municipal de Saúde reprovado. Por quê? Faltou diálogo. É isso aí. E o RAG não ressuscitaremos em hipótese alguma. Vai. O plano municipal só se parir um bebê para banhar numa água nova. Porque se o bebê parido na água que foi, já foi embora. Até no plano está. Você tem um